Olá, eu sou a Cristina Lopes e hoje nós vamos dar continuidade no nosso aulão sobre onicomicose. Então hoje nós vamos aqui para a parte 2 da nossa aula e se você ainda não assistiu a parte 1, eu sugiro que você depois assista esse vídeo da parte 1 desse nosso aulão especial que tem muita informação importante para você lá também. Então, vem comigo para a nossa segunda parte da nossa aula. Então, agora dando continuidade, né, aqui na parte 2 desse nosso aulão especial, nós vamos entrar então com a parte de atendimento propriamente dito. Então, nós fizemos ali na parte 1 toda a parte conceitual da onicomicose, para você, né, ter ali desde o princípio, e agora a gente vai entrar então no que podemos fazer efetivamente em termos de protocolo aí de atendimento. Bom, a primeira coisa que eu tenho aqui para falar para você é a respeito se eu devo ou não devo cortar a parte que está descolada. Essa é uma pergunta também que chega com frequência, né, até nós. Ah, professora, eu posso cortar? Eu devo cortar ou não devo cortar? O que fazer? Bom, você deve cortar, sim, é o melhor a fazer. Eu até entendo que já tem gente aí pensando o seguinte, ah, mas eu até falo, sabe, para minha paciente, olha, eu vou cortar, porque tem que cortar, mas ela fala, ai, não, não corta, vai ficar feio. Gente, vocês têm que entender o seguinte, tem que explicar para a paciente de vocês o seguinte, falar assim, feio já está, entende? Então, vamos primeiro deixar saudável para depois a gente pensar no embelezamento, né? Porque feio já tá. Cortando ou não cortando, já está feio. Então, a gente tem que deixar saudável. Então, tem que cortar. Só que eu tenho uma observação aqui muito importante para te fazer, que também são perguntas que chegam. Ah, mas se eu cortar, não corre o risco da unha crescer sem a sua memória, né? E de repente começar a encravar, enfim. Sim, existe sim esse risco. Então, qual é a minha orientação para você? Você pode cortar, deve cortar, porém, você vai cortar de fora a fora e deixando pelo menos um pedaço que fique de prega a prega. Então, você não deve, por exemplo, fazer um corte. Vamos supor que ela tivesse descolada até aqui, um exemplo. Você não poderia cortar fazendo isso aqui, ó. Cortando toda essa parte. Por quê? Porque você não deixaria de prega a prega. Então, essa parte toda você iria tirar, consequentemente, ela ia ficar só no leito. Então, isso não pode. Então, você tem que cortar, ó, por exemplo, assim, entendeu? Assim, de forma que fique de prega a prega. Se você fizer isso, não vai correr o risco dela perder a memória e, de repente, começar a crescer, encravando e tal. Isso acontece quando você corta e não deixa aí de prega a prega. Então, convença sim a sua paciente a cortar, porque quando você corta, o fungo não se alimenta de queratina, então se você corta, quanto mais você conseguir cortar a parte descolada, porque é onde ele está localizado, porque ele não vai ali se alimentando da queratina, ela fica descolada, porque justamente ele fica ali, ela fica oca, de tanto ele se alimentar da queratina. Então, é onde está a maior concentração de fungos, é justamente ali onde ela está descolada. Então, se você cortar, você, além de diminuir, né, o alimento dele, você já está eliminando também uma parte aí considerável da colônia de fungos que está ali instalada. E aqui, então, nós já vamos começar a falar sobre a preparação da unha. Isso aqui
eu já tô te falando independentemente do tratamento que você vai fazer. Eu quero fazer aqui nesse aulão uma forma que todos os profissionais sejam capazes de oferecer um tratamento de onychomicose. Porque às vezes você não tem ainda um laser, você às vezes não tem uma alta frequência, então, e aí você às vezes se sente até, puxa, mas eu não tenho ainda esse equipamento, né? Principalmente o laser. Ah, eu não tenho o laser. Ah, então não adianta nem eu começar. Adianta sim. Adianta sim. Eu já vou aqui falar para você de antemão que o tratamento de onychomicose, você usando laser, não usando laser, ele é demorado, ele exige disciplina, ele exige persistência. Então, de uma forma ou de outra, você vai ter que realmente fazer essa parceria aí com o seu paciente, independentemente se você vai usar algum equipamento ou não. Não perca a oportunidade de realmente ajudar o seu paciente, mesmo que você não tenha nenhum equipamento. Mas uma fresa, por exemplo, você tem total condição de ter. Então, você adquira uma fresa de tungstênio, tá? Pode ser abacaxi, eu gosto da abacaxi, mas tem outras. Eu falo já de tungstênio, já de antemão, porque tem de outro material, porém, ela fica preta quando você coloca na autoclave. Então, por isso que eu já falo logo de tungstênio, porque realmente ela é melhor. Por isso que eu já coloquei aqui de tungstênio para você. Então, você vai, além de cortar aquela parte descolada, a unha que tiver muito espessa, você faça então o desbridamento. Aí você pode usar aí a fresa de tungstênio para fazer isso, porque aí vai ser mais rápido o procedimento. Ah, professora, eu não tenho a fresa no momento e, sei lá, não consigo comprar agora. O que que eu faço? Use sua lixa laminar. Enfim, desde que você realize o desbridamento. Entende? Tudo aqui dá-se um jeito. Aqui eu sugiro a fresa porque é mais rápido e tal, mas eu posso fazer com a lixa laminar? Sim, você vai usar, sei lá, umas 3 lixas laminares, 4 lixas laminares para conseguir fazer o desbridamento, mas vai fazer também. Então, se não tiver fresa, faça com a lixa. Então, essa preparação de unha, ela é independente do equipamento que você vai usar ou não. Ela tem que ser feita, tá? Esse desbridamento, essa preparação da unha tem que ser feita de qualquer forma. Essa indicação é a mesma coisa. Independentemente também se você vai usar laser, não vai usar laser, isso aqui você também pode indicar. O seu paciente, se ele não estiver usando nada que um dermatologista tenha prescrito para ele, não esteja tomando nenhuma medicação ou de uso tópico que seja, se ele não estiver fazendo nada, ele tem que usar um fitoterápico. Por quê? Isso, inclusive, se você também usar o laser, isso aqui serve para tudo. Isso que eu estou falando para você serve para tudo. Ele tem que usar um fitoterápico, porque sozinho não vai, o fungo não vai embora. Então, além de você fazer a podoprofilaxia, o desbridamento, a limpeza, ele tem que usar um fitoterápico. Aqui, na minha opinião, nós temos o óleo de melaleuca e o óleo de girassol ozonizado, eles têm apresentado um resultado muito satisfatório com relação aí a tratamento de onychomicose. Então, são os óleos que eu indico, né, e vou deixar aqui para que você tenha essas duas opções também para indicar para o seu paciente. O óleo de melaleuca tem só um detalhe aqui importante.
Tem gente que fala assim, ai, o óleo essencial deu alergia. Ai, o óleo de melaleuca deu alergia. O que acontece? Não é que assim, até pode dar alergia? Sim, até pode dar alergia. Por quê? O óleo essencial, ele é muito forte. E aí, o que que acontece? Precisa orientar o paciente, se você indicar o óleo de melaleuca, que eu particularmente gosto muito do óleo de melaleuca, eu acho ele sensacional, você vai falar para ele que ele vai pingar uma gota na unha pela manhã, uma gota na unha à noite. E tem que deixar isso claro para ele, olha, é só uma gota mesmo, não deve deixar escorrer na pele, porque o óleo é muito forte. Porque o que acontece às vezes é isso, você não enfatiza com o seu paciente, ah, o podólogo falou para eu colocar uma gota, ah, mas então se eu virar o vidro assim, ó, e derramar mais, ah, então vai ser melhor, né? Se uma gota faz efeito, imagina 10. E acaba virando o vidro e deixa escorrer na pele. Então, é isso que pode, de repente, dar aí uma reação alérgica, porque o óleo essencial é muito forte. Então, é uma gota de manhã, uma gota à noite, não deixar escorrer na pele. Já o óleo de girassol ozonizado, ele já é mais suave, porque o óleo de girassol é um óleo vegetal, não é um óleo essencial. E os óleos vegetais, inclusive, eles são usados, né, como carreadores dos óleos essenciais. Então, é onde os óleos essenciais são diluídos. Então, por isso que os óleos vegetais, eles são mais suaves. Então, o óleo de girassol ozonizado, você já não corre tanto esse risco. Ambos são muito bons, realmente. E aqui o que eu quero ressaltar com você é o seguinte. Você lembra que eu falei lá na parte 1 da nossa aula, que são 40 espécies de dermatófitos, e aí por isso que é muito difícil, a gente, né, não tem tradição no exame micológico, etc, etc. Então, o que acontece? No exame micológico, se você pegar a bula, vamos pegar aí as medicações, eu não vou citar nomes, né? Mas vamos pegar aqui as medicações tópicas para onicomicose. Tem, né? A família dos OL, né? Da vida, que você já sabe do que eu tô falando. Se você pegar a bula dessas medicações, você vai ver que lá está especificando a classe, né, o tipo ali do dermatófito que aquela medicação vai atuar. Então, por isso que muitas vezes o dermatologista ele prescreve uma medicação X. E aí, passado um tempo, o paciente fala assim, puxa, mas não está tendo resultado, ele vai e troca a medicação, porque daí ele pega uma outra medicação que atinja outras classes de dermatófitos, entende? E aí, por incrível que pareça, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, que o óleo de melaleuca, ele atinge todas as classes de dermatófitos, assim como o óleo de girassol ozonizado. Então, realmente, são aqui fitoterápicos muito eficientes. Só que aqui no Brasil, não se tem muita tradição, né, dessa coisa natural, tanto da homeopatia quanto dos fitoterápicos. Parece que são meio desacreditados, o que é uma pena, porque realmente esses dois fitoterápicos aqui, eles são excepcionalmente poderosos. Então, se você indicar o óleo de melaleuca, está muito bem indicado, e o óleo de girassol ozonizado também está muito bem indicado, mas ele tem que necessariamente usar alguma coisa, porque senão não vai adiantar. A profilaxia é também a mesma coisa, serve para tudo. Então, se você está só fazendo a podoprofilaxia, né, com o seu paciente, sem usar equipamento nenhum,
Aí você indicou para ele o óleo de melaleuca ou o ozonizado, e aí vai passar todas essas orientações. Se você optou em usar o laser, a mesma coisa. Também vai fazer aquela preparação da unha, também vai indicar um fitoterápico e também vai passar essas orientações para o seu paciente. Então, ele tem que alternar os calçados, ele tem que higienizar. Eu gosto muito do Lisoform. Particularmente, eu acho o Lisoform sensacional para higienizar calçado. Você encontra em spray, né, no supermercado, então é muito legal porque é muito fácil de você higienizar os calçados. Tem que usar meia de algodão, tem que secar muito bem os pés. Uma dica, né, que a gente dá quando de repente o paciente tem dificuldade, né, de se abaixar para secar, principalmente entre os dedos, fala para usar o secador de cabelo no modo frio, que é prático, né? Pega, liga o secador de cabelo, que daí vai secar bem ali o pé. Usar o fitoterápico, né, que nós já falamos, e realizar a podoprofilaxia pelo menos uma vez por mês. Se ele puder vir a cada 20 dias, melhor ainda. Então, essa aqui é a parte do paciente. Então, você vai fazer a sua parte e ele tem que fazer a dele, porque senão de nada vai adiantar. E agora, para você que vai usar o laser, eu vou te passar o protocolo de como usar o laser em onychomycosis. Então, você que não vai usar equipamento, ok, você já teve todas as orientações até aqui. E você que vai usar o laser, eu vou te passar agora o protocolo do laser. O laser, a gente vai usar o termo terapia fotodinâmica. Porque a gente precisa tomar cuidado quando fala laser terapia, porque dá a impressão que a gente usa laser de alta potência, mas a gente usa um laser de baixa potência. Então, nós vamos usar o termo terapia fotodinâmica quando se trata, né, da luz vermelha, porque a luz vermelha do laser, ela precisa de um agente ativador ou de um fotossensibilizador, que nesse caso, a gente vai usar o azul de metileno. O que é um fotossensibilizador? Ele é um carreador. Ele vai levar a luz vermelha do laser até onde ela tem que chegar. Então, eu recebo muitas dúvidas com relação ao laser. Por isso que também que eu resolvi colocar aqui o protocolo do laser, porque chega demais de dúvidas. E assim, eu fico até triste, de certa forma, porque eu sei que o profissional paga caro no equipamento, né? Então, não é para ele ter dúvida, é para ele poder usar o equipamento aí de forma correta. Então, já que eu ia falar de onychomycose, eu falei, então eu já vou aproveitar e vou colocar o protocolo, porque assim já esclarece aí para todo mundo. Então, o laser, ele tem duas luzes, né? A luz vermelha e o infravermelho. A luz vermelha que é usada em terapia fotodinâmica. Quando a gente fala em terapia fotodinâmica, a gente está falando que nós vamos usar a luz aonde tem micro-organismo. Então, olha, ponha na sua cabeça o seguinte, luz que mata bicho é a luz vermelha, ou seja, aonde tem micro-organismo. Fungo é um micro-organismo. O vírus HPV da verruga é um micro-organismo, ou seja, onde tem bicho é luz vermelha. E a luz vermelha já tenha isso também na sua mente. Ela só vai realmente funcionar se ela for ativada. Já é diferente do infravermelho. O infravermelho ele não precisa de um agente ativador. A luz vermelha precisa. E o agente ativador, então, é o azul de metileno. Você sabe o que é o azul de metileno? Tem gente que acha que é o azul de metileno, assim, a composição dele junto com o laser é que vai matar o fungo, mas não é isso, tá? Na verdade, o azul de metileno ele é um antisséptico apenas. O que funciona aqui é a cor. Então, eu preciso dessa combinação de cores, a luz vermelha com a cor azul. Então,
Não é a composição do azul de metileno, ok? E sim a sua cor, que vai ativar aí a luz vermelha. Então, o fotossensibilizador é isso, vai carregar aí a luz até onde ela precisa chegar. E falando ainda de azul de metileno, porque assim, gente, o tratamento, né, de laser, ele é muito rápido? Não, ele não é muito rápido. Ele pode até acelerar um pouco o tratamento, sim, mas mesmo assim ele ainda vai ser um tratamento relativamente demorado, ele vai precisar também de disciplina. Então, assim, também é uma coisa que você tem que falar para o seu paciente: olha, nós vamos tratar aqui com laser, porém você tem que ter disciplina, você tem que vir semanalmente para fazer as aplicações, tem que fazer a profilaxia, né? Todos aqueles cuidados, tem que usar o fitoterápico. Então, é um conjunto da mesma forma. Então, mesmo você usando laser, você tem que conscientizar aí o seu paciente. E o azul de metileno, como ele é um carreador, um ativador da luz vermelha, ele é um fator muito importante dentro da terapia fotodinâmica. Então, nós temos que dar uma atenção para ele especial. Você encontra normalmente a concentração do azul de metileno de 0,01% a 0,5%. Mas tem também, que eu já vi, tem fornecedores aí de azul de metileno que desenvolveram um azul de metileno a 0,05%. E ele é bem fraquinho, ele é quase transparente. Eu vou falar aqui para você a minha opinião, a minha visão, a minha experiência. Para mim, o azul de metileno, se ele não marcar, se ele for transparente, então, assim, eu já vou te dar como sugestão. Eu já orientei vários alunos meus a fazerem isso, a mudarem a concentração do azul de metileno, e de fato, o retorno que eu tive foi que, é verdade, agora sim, eu estou começando a ver um progresso. Então, o azul de metileno, me desculpe quem, né, quem faz a 005, enfim, eu tô aqui para te passar a minha vivência. Então, para mim, o azul de metileno, a concentração dele é muito importante. E a concentração que eu oriento os meus alunos é a 0,1%, tá? Que é essa concentração que está aqui na foto. Então, você vê essa foto é de uma das minhas colaboradoras, né, da Ana Paula Ferreira, que gentilmente me cedeu essa foto. E até na ocasião eu pedi para que ela fizesse exatamente isso. Essa unha aqui, ela está acometida por onicomicose. E esta aqui está saudável. Se você olhar bem, né? Não precisa nem olhar bem, né? Só olhar, você já vai perceber que aqui, aonde tem a onicomicose, olha como o azul de metileno realmente fica mais escuro. Olha como ele de fato marca o local. Essa unha saudável, ele até marca, mas você viu como ele ficou bem clarinho? Então, realmente, isso para te mostrar que o azul de metileno, ele é mesmo um marcador. Então, ele vai realmente atrair aí, né, a luz e carregar a luz vermelha até onde ela precisa chegar. Então, não adianta você passar um metileno quase transparente. Então, o que eu oriento é isso, 0,1%, que é esse aqui da foto. E você vê, então, que realmente ele marca. Para mim, é a concentração ideal. E tem um detalhe do azul de metileno, já que ele é um marcador, você também vai observar o seguinte. Então, você está vendo aqui uma unha saudável e você está vendo que está bem clarinho. E aonde a unha está acometida, e essa unha aqui está inteira acometida, você vê que ele marcou, né, mais forte. Conforme você vai
tratando e vai evoluindo no tratamento, o que que acontece com essa marcação? Conforme vai melhorando, ele continua mais escuro, aonde tem ainda, né, a onicomicose, e aonde já está melhor, ele começa a ficar assim, clarinho. Então, é legal para você até acompanhar, porque quando você passa na unha toda e conforme vai diminuindo, né, esse azul mais forte e ficando já uma parte mais clara, então você vê que já está evoluindo o tratamento, até o ponto que você vai aplicar o azul de metileno e a unha vai ficar assim, bem clarinha. Então, quando ela ficar assim, bem clarinha, você já sabe que não tem mais a presença de fungo, porque aí a unha já está saudável e aí o azul de metileno já não vai marcar, né, tanto, ele vai ficar assim, quase transparente. Então, é legal, inclusive você pode acompanhar por tirando fotos, né, mostrando aí para o seu paciente. Então, é uma forma aí também bem legal de você acompanhar, porque muitas vezes, né, a gente vendo semanalmente, né, aquele pé, aquela unha, às vezes a gente acha até que não tá, né, não tá evoluindo nada. Então, é legal tirar foto, é legal você passar o metileno e vendo, né, a evolução, ele ficando mais claro. E isso tudo você explica para o seu paciente, que aí ele também vai se animar, né? Você se anima e ele também se anima. Então, qual é o protocolo do laser? Bom, já falamos do azul de metileno, então a minha sugestão é a 0,1%. Você viu ali, né, como ele realmente marca. Então, você vai preparar essa unha, né? Você vai fazer a podoprofilaxia, vai preparar a unha, como nós já falamos, né? Vai fazer o desbridamento. Se quiser usar a fresa de tungstênio para isso, você use. Eu acho legal, que agiliza aí o atendimento. Você vai aplicar o azul de metileno. Você vai envolver com papel alumínio e vai deixar agir por 10 minutos. Eu confesso que quando eu me certifiquei, né, que eu fiz o curso, tá, me certifiquei em laser terapia, a gente não usava o papel alumínio. Porém, depois, com o tempo, eu ouvi alguns colegas de profissão, né, orientando que deveria usar, o porquê, para a luz não espalhar, para realmente, né, ele ficar ali, o azul de metileno, não sofrer, né, na verdade, a incidência, né, da luz e não sofrer nenhuma alteração, para ele ficar realmente ali agindo no local. Eu achei, de fato, coerente. Eu achei coerente, então, a partir daí, eu também passei a orientar dessa forma, porque eu acho isso, né? A gente tem que estar aí aberta às novidades e também às orientações também dos colegas de profissão, porque é o que a gente fala, a gente não sabe tudo, né? Então, eu sei que na época que eu me certifiquei, não foi falado sobre o papel alumínio, mas eu acho coerente. Então, eu passei também a orientar dessa forma, porque realmente eu acho correto. Então, deixa agir ali por 10 minutos. E aí, efetivamente, vamos aplicar, então, o laser. Você vai, né, proteger ali a ponteira com com papel filme. Por quê? Porque você vai encostar. Então, lembra disso. Qualquer tratamento que você vá usar o laser, você tem que encostar. Então, assim, eu já vi também, já vi em redes sociais algumas postagens de profissional só aproximando a caneta do laser sem encostar. Tá errado, tem que encostar. Então, como você vai encostar e a ponteira não é algo esterilizável, logo você vai então envolver com papel filme. Por quê? Porque depois que você fez tudo que tem que fazer, você tira esse papel filme e joga fora. Então, proteja aqui com papel filme. Você vai aplicar de 12 joules a 18 joules.
Eu coloquei de 12 a 18 porque depende do seu equipamento. Eu posso estar falando para uma pessoa que tem a marca X e eu posso estar falando para uma pessoa que tem a marca Y. Então, se você colocar de 12 joules a 18 joules, está correto. Então, você vai programar a sua caneta de 12 joules a 18 joules e você vai aplicar por centímetro quadrado. O que eu quero dizer com isso? Se essa unha for muito larga, muito grande, você vai dividir imaginariamente em 4 quadrantes. Então, você vai dividir aqui no meio e aqui de fora a fora. Então, você dividiu imaginariamente, ó, um quadrante, outro quadrante, outro quadrante e outro quadrante. 4 quadrantes. Então, você vai aplicar aqui de 12 joules a 18 joules neste quadrante. Aí, você vai vir para o próximo quadrante, mesma coisa, o próximo quadrante, a mesma coisa, e o próximo quadrante, a mesma coisa. Há ainda quem oriente a aplicar 4 joules aqui em matriz para ajudar no crescimento da lâmina. Pode aplicar também, tá? Só 4 joules aqui em pele. Então, entendeu essa parte de dividir em quadrantes? Agora, se for uma unha não tão larga, você pode dividir apenas aqui no meio. Então, aqui passa a ser um quadrante e aqui o outro quadrante. Então, vai aí do seu olhômetro mesmo, né? Então, se você pegou realmente uma unha bem larga, tal, então divida em 4. Se você viu que é uma unha mais estreitinha, basta você dividir em 2 quadrantes, ok? Porque é por centímetro quadrado, então a gente vai meio no olhômetro mesmo. Use a luz vermelha. Então, já falei, né, amplamente sobre isso, que a luz que mata bicho é a luz vermelha. Então, você vai usar a luz vermelha, o retorno a cada 7 dias. No começo de tudo, quando eu me certifiquei, isso tem muitos anos já que eu me certifiquei, mas ainda não tinha muito bem estabelecido, a princípio era 15 dias, tal, mas depois de um tempo para cá, já ficou realmente estabelecido que o retorno deve ser feito a cada 7 dias para você ter um resultado aí um pouco melhor, né? Um pouco mais rápido. Então, eu torno a falar, não é um tratamento extremamente rápido, então conscientize aí o seu paciente que tem que ter muita disciplina. Então, o protocolo do laser é esse. E aqui, uma curiosidade, porque eu já vi também, assim como chega perguntas para mim também sobre colocar órtese em cima de onicomicose. Será que eu posso colocar órtese em cima de onicomicose? Por quê? Porque ela fica, né? Ela fica com deformidade, ela fica espessa, às vezes o paciente reclama, né, que dói e tal e tal. Então, às vezes o profissional acha que pode colocar ali uma órtese já para aliviar e tal e tal. Não deve. Não é o ideal, porque essa unha normalmente ela está oca por dentro, né? Ela sofre um descolamento, ela fica oca e você pode, de repente, provocar um descolamento total dessa unha se você colocar uma órtese. Então, não é o ideal. O ideal realmente é você fazer o desbridamento, abaixe bem aí essa unha, faça uma boa limpeza, porque aí o seu paciente vai se sentir confortável, e aí depois que você tratou da onicomicose, normalmente, se realmente a pessoa conseguiu tratar aí até o final do tratamento, a unha fica retinha, ela não fica assim deformada. Mas se ficar ainda, né? Se ela ficou ali ainda deformada, aí sim, sem a presença da onicomicose, você pode aplicar a órtese. E outro detalhe também, que o pessoal também pergunta bastante e também eu já quero deixar claro aqui.
Eu posso esmaltar uma unha com onicomicose? Não, você não pode esmaltar. Ah, mas a minha paciente, ela tem uma festa. Paciência. Não faça isso. Não entre na conversa da sua paciente, porque ela vai falar assim, não, tudo bem, pode esmaltar, que amanhã eu tiro. Aí ela vai olhar, vai achar que tá bonito, que tá lindo, e ela vai ficar, entendeu? Com esmalte. Eu tô falando isso não você, podóloga, esmaltar, mas às vezes você trabalha num lugar que tem, né? Porque eu falo assim, parece que eu tô falando que a própria podóloga vai esmaltar, né? Mas às vezes você trabalha num espaço que tenha, de repente, uma manicure, né? No local, e aí, de repente, a paciente às vezes comenta com você, né? Ah, eu quero esmaltar. Pode? Não, não pode, tá? Não pode. Ah, mas eu só vou numa festa, amanhã eu tiro. Ela não vai tirar. Então, a sua orientação é não. Não vai esmaltar e ponto final, tá? Outro detalhe, posso corrigir aqui com uma órtese acrílica? Não, não pode colocar uma órtese acrílica, tá? Em cima de onicomicose também. Você vai abafar o local, ou seja, você vai deixar o ambiente propício para que o fungo se prolifere mais ainda. Então, nem esmaltar, nem uma órtese para correção e nem uma órtese acrílica. Ok? Eu espero que essas duas aulas tenham te ajudado, assim, a entender melhor esse universo que é a onicomicose, que não é fácil, mas com persistência a gente consegue, com certeza, aí, excelentes resultados. Eu te encontro no nosso próximo aulão.